Olá, querido, tudo bem? Nesse tempo nós vamos continuar compartilhando das nossas reflexões em cima do Evangelho segundo João, discutindo e, na verdade, fazendo uma reflexão, trazendo mensagem desse Evangelho maravilhoso, desse livro maravilhoso sobre a pessoa de Jesus, o Eu Sou, nome que Deus deu a si mesmo quando conversou com Moisés e chamou Moisés à liderança do povo de Israel, lá em Êxodo capítulo de número 3, e que é o nome mais significativo para o judeu no Antigo Testamento dado ao nosso Deus, o Deus Criador de todas as coisas. Jesus se intitulou Eu Sou e por meio do Evangelho de João, do registro de João, ele provou por que ele era o Eu Sou, ou seja, por que ele era Deus. E ele justificou isso por meio de seus ensinos, por meio de sua mensagem e por meio também das histórias que a gente vê na Bíblia registradas pelos seus discípulos e principalmente por João. O texto que eu quero ler com você hoje é João, capítulo de número 11, a partir do verso de número 1, um texto conhecido que fala sobre a ressurreição de Lázaro, mas que é importante para a nossa reflexão justamente pela proposta do que aconteceu e pela própria frase de Jesus no versículo mais para frente ali, a partir do versículo de número 20, na conversa que ele tem com as irmãs de Lázaro, que define bem o que Jesus quis dizer a respeito do Eu Sou, a respeito dele ser Deus, principalmente nesse período aqui e nessa história aqui. João capítulo de número 11, a partir do verso de número 1, diz assim: Certo homem chamado Lázaro estava doente, era de Betânia, povoado de Maria e de sua irmã Marta. Maria, cujo irmão Lázaro estava doente, era a mesma que derramara bálsamo perfumado sobre o Senhor e lhe enxugara os pés com os cabelos. Então, as irmãs de Lázaro mandaram dizer a Jesus: Senhor, aquele que amas está doente. Mas, ao ouvir isso, Jesus disse: Essa doença não é para a morte, mas para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado por meio dela. Jesus amava Maria, a irmã desta, e a Lázaro. Mas ao saber que ele adoecera, permaneceu ainda 2 dias no lugar onde estava. Se você pegar lá no capítulo 10, você vai ver que Jesus estava no lugar onde João batizava, próximo fora da Judéia, né? Se você for pegar direitinho ali na geografia. Depois disse aos discípulos: Vamos outra vez para a Judéia. Eles lhe disseram: Rabi, há pouco os judeus procuravam apedrejar-te, e mesmo assim voltarás para lá? Jesus respondeu: O dia não tem 12 horas? Se alguém anda de dia, não tropeça, pois vê a luz deste mundo. Mas, se anda de noite, tropeça, pois nele não há luz. E tendo dito isso, acrescentou: Nosso amigo Lázaro adormeceu, mas vou despertá-lo do sono. E os discípulos lhe disseram: Senhor, se ele está dormindo, ficará bom. E Jesus havia se referido à morte de Lázaro, mas eles entenderam que falava do sono. Então Jesus lhe disse claramente: Lázaro morreu. Por vossa causa alegro-me por não ter estado lá, para que creais, mas vamos até lá. Então Tomé, chamado Dídimo, disse aos outros discípulos: Vamos nós também para morrermos com ele. Chegado, pois, Jesus viu que Lázaro estava sepultado já há 4 dias. Betânia ficava a uma distância de 15 estádios de Jerusalém, por volta de 3 quilômetros. E muitos judeus haviam ido visitar Marta e Maria para consolá-las pela perda do irmão. Ao saber que Jesus estava chegando, Marta foi ao seu encontro. Maria, porém, ficou sentada em casa. E Marta disse a Jesus: Senhor, se estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Mas sei que, mesmo agora, Deus te concederá tudo aquilo quanto pedires. E Jesus respondeu: Teu irmão ressuscitará. Disse-lhe Marta: Eu sei que ele ressuscitará na ressurreição no último dia. E Jesus declarou: Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, mesmo que morra, viverá. E todo aquele que vive, crê em mim e jamais morrerá. Crê nisto? Respondeu Marta: Sim, Senhor. Eu creio que tu és o Cristo, o Filho de Deus que deveria vir ao mundo. Dito isso, ela se retirou e, chamando a sua irmã Maria em particular, disse-lhe: O Mestre está aqui e te chama. Ouvindo isso, Maria levantou-se depressa e foi ao encontro dele, pois Jesus ainda não havia entrado no povoado, mas estava onde Marta o encontrara. Então os judeus que estavam na casa de Maria e a consolavam, vendo levantar-se às pressas e sair, seguiram-no, pensando que ela se dirigiria ao sepulcro para ali chorar. Ao chegar ao lugar onde Jesus estava e ao vê-lo, Maria lançou-se aos pés e disse: Senhor, se estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Ao vê-la chorar e também os judeus que a acompanhavam, Jesus comoveu-se profundamente o espírito e, abalado, perguntou:
onde puseste o corpo? Responderam: Senhor, vem e vê. E Jesus chorou, e então os judeus disseram: vê como ele o amava. Mas alguns disseram: será que ele que abriu os olhos dos cegos não podia também ter evitado que este homem morresse? Jesus, comovendo-se profundamente outra vez, foi ao sepulcro, que era uma gruta com uma pedra na entrada, e disse: tirai a pedra. Então Marta, irmã do morto, disse: Senhor, ele já cheira mal, porque já faz 4 dias. E Jesus lhes respondeu: não te disse, se credes, verá a glória de Deus? Então tiraram a pedra. E Jesus levantou os olhos aos céus e disse: Pai, graças te dou porque me ouviste, e sei que sempre me ouves, mas por causa da multidão que está aqui, e assim falei, para que creiam que me enviaste. E tendo dito isso, disse em alta voz: Lázaro, venha para fora. E o que estivera morto saiu, com os pés e as mãos atados com faixa, e o rosto envolto num pano. E Jesus disse-lhe: desatai-o e deixai-o ir. O trecho que a gente leu é uma história muito bonita da ressurreição de Lázaro, algo que é muito significativo, principalmente nos evangelhos, porque não é uma coisa que a gente vê todos os dias, não é? Chama muita atenção, e é uma história que aconteceu justamente com um amigo de Jesus. A Bíblia diz que Lázaro, Marta e Maria eram 3 irmãos que eram amigos de Jesus, e possivelmente também pessoas que criam de que Jesus era o Cristo, Emanuel, o prometido para ser Senhor e Salvador de todo o povo de Israel. Talvez não compreendiam que esse Salvador seria Salvador de todo aquele que crê, de toda a humanidade, mas entendiam que a promessa no Antigo Testamento do Salvador, do Libertador, do Emanuel que viria ao povo de Israel e seria o próprio Deus encarnado, eles acreditavam que era Jesus. E a gente acredita que esses 3 fazem parte dos co-discípulos de Jesus. Jesus não tinha somente 12 discípulos, Jesus tinha mais discípulos, isso é provado em João capítulo 10, por exemplo, com os 70, né? Os discípulos de Jesus que também seguiam a Jesus, mas não de perto como os 12 que andavam com Jesus especificamente. O trecho fala que Jesus, depois de discutir com os judeus na Judéia, lá em Jerusalém, se você for ler o texto lá, João capítulo 8, Jesus começa a discutir com os judeus. João capítulo 9, Jesus cura um cego próximo ao templo e dá uma confusão danada. João capítulo 10, novamente Jesus discute com o povo, dizendo que ele era o próprio Deus, que ele é o bom pastor, que ele é a porta das ovelhas. E João capítulo 10, verso 30, Jesus diz aos judeus que ele e o Pai são um só, dizendo e justificando mais uma vez que ele era o próprio Deus, e os judeus querem apedrejar a Jesus. Jesus se retira da Judéia especificamente e vai para o lugar onde João Batista batizava. O texto lá em João capítulo 10 vai dizer isso. Depois Jesus, quando estava nesse lugar, e ali muitas pessoas foram ao encontro de Jesus e se converteram, Jesus recebe a notícia de que Lázaro estava doente. E Jesus permanece no lugar onde ele estava, e depois de certo tempo, passado dias, né, a gente acredita que passando aí por volta de 2 dias mais ou menos, Jesus vai até Betânia. Como a gente falou, Betânia ficava próximo a Jerusalém, e o lugar onde Jesus estava era também próximo a Jerusalém. Então Jesus chega em Betânia e descobre, né, e se apresenta, né, aquele momento ali da família, aquela cerimônia, aquele sepultamento de Lázaro, que na verdade já tinha até ocorrido. Lázaro já estava numa gruta com uma pedra na frente, todo, né, atado com faixas e com pano na cabeça, como relata o texto. Jesus, quando ele chega, ele se encontra primeiro com Marta, e é com Marta que Jesus diz uma frase muito importante, que é justamente o verso de número 25, quando ele diz: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E é justamente isso que Jesus queria ensinar com essa história, de que ele é a ressurreição e a vida. 2 elementos tão importantes: a pessoa do Senhor Jesus Cristo, como o Messias, como o Emanuel, como o amigo de Marta e Lázaro, e também, né, o mestre dos discípulos que o acompanhavam, também o mestre que, mesmo não reconhecido, era o mestre do povo judeu, mas também era o próprio Deus. Jesus queria ensinar isso, e ensinar que ele era também a vida, não é? E a Bíblia diz que Jesus, depois de passar isso
para Marta e de conversar com Maria a respeito de onde estava Lázaro. Jesus chora porque Jesus vê justamente o sofrimento das pessoas. Jesus chora, talvez, como diz Shedd, o Dr. Russell Shedd, talvez pela frustração com a morte, que não era o plano original de Deus para o ser humano. Talvez Jesus chora, como diz Champlin, por causa justamente também da incredulidade dos judeus de olhar para ele e não entender o que se passava e a importância de Jesus naquele momento. Mas de fato a gente acredita que Jesus chora justamente por ver os seus amigos passando por uma situação difícil de perda, né? E essa separação trouxe também sofrimento e tristeza e abatimento a Jesus. Mas Jesus, ele vai até a gruta onde Lázaro estava, depois de 4 dias, ordena que Lázaro saia, e a Bíblia diz que Lázaro sai. É importante a gente entender por que Jesus demorou para ir para Betânia, por que Jesus demorou a ir ao encontro de Lázaro. Havia parte da comunidade judaica, das escolas judaicas, que acreditavam que o ser humano podia ressuscitar por uma bênção divina, por um favor divino, naturalmente, até o 3º dia. E é importante você entender que, nesse tempo, por exemplo, laudar a morte era muito complicado. E se você for ver, por exemplo, a história disso, a história, por exemplo, do diagnóstico da morte, realmente, né, da afirmação, alguém morreu. É muito interessante que na Idade Média, por exemplo, foi feito vários caixões com uma espécie de corda presa no caixão e anexa um sino em cima da sepultura. Caso o morto acordasse, ele podia puxar a cordinha e o sino tocar. Tamanha era justamente a dificuldade de compreensão se a pessoa estava viva ou não. E sim, encontraram muitos caixões dos quais os corpos estavam revirados, os caixões estavam arranhados, dos quais, obviamente, sabemos que a pessoa acordou, né, por alguma razão. Então, muitas vezes, esse processo de sepultamento na comunidade judaica era um processo que se estendia, que demorava. E, por exemplo, Lázaro foi colocado numa gruta, assim como Jesus também foi colocado numa gruta. E era comum colocar na gruta pão e água, justamente para que, se o morto, pelo destino, pela bênção de Deus ou por alguma questão natural, ele viesse a acordar, ele tivesse como se manter e arrumar algum método ali para poder sair daquele lugar. Mas a gente percebe que parte da comunidade judaica acreditava que a pessoa podia vir à vida novamente, mesmo depois dessa morte, depois de 3 dias. Por isso Jesus demora 4 dias para chegar em Betânia, para que as pessoas não tirassem o mérito do que Jesus fez de Jesus. Senão as pessoas poderiam dizer, Jesus não ressuscitou Lázaro. Lázaro acordou porque isso acontece. Mas 4 dias, isso era impossível ao judeu. Tanto é uma frase muito importante que Marta diz, conversando com Jesus, quando Jesus pede para retirar a pedra, olha, meu irmão já deve estar fedendo, porque já se passaram 4 dias, Senhor. Mas a resposta de Jesus foi, você não crê? Eu não disse para você que quem crê verá coisas maravilhosas, verá justamente o poder de Deus se aplicando, verá as obras de Deus? Eu não disse para você? Então creia, deixa comigo. E quando eles removem a pedra, o milagre acontece. Jesus prova nesse capítulo, nessa história de Lázaro, justamente os 2 elementos que ele vai dizer no verso 25. O primeiro, a ressurreição. A palavra ressurreição, obviamente, é voltar à existência. E é importante a gente pensar na Bíblia toda, porque a vinda de Jesus, o advento de Jesus, é o marco histórico nosso, o marco 0, mas também o marco da salvação, da redenção de todo ser humano por meio da fé em Cristo Jesus, mas também é um marco de resgate, de restauração ao plano que Deus tinha com o homem. O plano que Deus tem e o plano que Deus idealizou ao homem, ele é muito próximo ao que era no Éden. O homem tendo uma comunhão plena com Deus, livre do pecado, do mal, das maldades, das doenças, das influências negativas, vivendo feliz e satisfeito num lugar maravilhoso criado pelo próprio Deus. E se você for fazer uma analogia a respeito do paraíso, que Deus relata muito
ali no livro de Apocalipse, você vai perceber que parece que Deus planejou, pós a nossa partida daqui, o nosso retorno para o Éden. O céu, o paraíso indescritível, a habitação de Deus, a morada de Deus, lógico que com muito mais detalhes e muito mais recheado com o registro do Apocalipse, mas é muito próximo do Éden. Os elementos que contém no Éden, os elementos que contém no paraíso, a comunhão plena com Deus, a libertação do pecado, né, o homem sem maldade alguma, a liberdade do esplendor da criação, né, a criação esplendorosa e perfeita cercando o homem, trazem para nós indicativos de que esse é o plano de Deus, que a gente tenha liberdade com Ele eternamente e que isso foi quebrado por causa do pecado. É necessário resgatar a vida, é necessário trazer novamente essa vida de volta. E essa vida só é possível por meio de Cristo Jesus. Essa ressurreição, ela se aplica tanto para nós, nos dando novamente a vida perdida, como seres humanos por meio da fé. Por isso que nós cremos que o cristianismo ele tem um efeito transformador no indivíduo, na pessoa, porque nós passamos a crer no Senhor Jesus Cristo. Cremos sim que algo sobrenatural acontece conosco, o selo do Espírito Santo, a habitação do Espírito Santo, não é? Sermos chamados de filhos de Deus. Isso é uma transformação espiritual que Deus promove por meio da fé. Mas também, se por um lado se aplica essa ressurreição pela fé aos indivíduos que aqui estão, ela se aplica de forma esplendorosa e gloriosa na nossa partida. A Bíblia diz que quando nós estamos em Cristo, como Ele mesmo diz, né, ainda que morra, viverá. Por quê? Porque Jesus Cristo venceu a morte. Porque Jesus Cristo mostra para nós que a morte de Lázaro é insignificante. Porque Ele é Deus. Somado ao seu poder, somado a ser o Todo-Poderoso, a sua onipotência, somando o seu amor, a sua misericórdia, e junto com o acordo, a nova aliança, o Novo Testamento, né, a palavra que a gente usa, que Ele faz com aqueles que pela fé creem, vivem para Ele, Cristo, a gente ganha no fim da nossa vida terrena, a gente ganha a vida eterna. Ainda que a gente morra, nós não estaremos mortos, porque a vida estará em nós, dadas pelo próprio autor da vida. É importante entender que Cristo é o próprio autor da vida. Fizemos uma reflexão aqui falando sobre o Logos. Jesus é o Logos. Ele é a palavra. Ele é traduzido na nossa versão portuguesa o Verbo, ou seja, a ação divina de poder e de graça e de excelência que criou todas as coisas. A vida está nas mãos de Cristo e isso é tão importante para nós que isso nos oferece segurança. Se a nossa vida e a existência de tudo que existe na terra e nos céus pertencem a Cristo, nós podemos descansar, porque não é a morte que atrapalha a nossa existência. Paulo mesmo vai dizer que para nós que estamos em Cristo Jesus pela fé, o morrer é lucro, porque nós saímos dessa esfera temporal, pecaminosa, dessa esfera da qual nós estamos limitados pelos processos naturais, do envelhecimento, da doença e tantas outras coisas, para uma esfera, para uma morada celeste, eterna, esplendorosa e perfeita com o nosso Deus. Então, não há preocupação com a morte. Nós vencemos a morte por meio de Cristo Jesus, porque Ele é a ressurreição. É aquele que tem a capacidade de nos devolver a vida, de nos oferecer uma vida perdida e que estava perdida justamente por causa do pecado. Ele é a ressurreição e a vida. Importante que todos que estão em Cristo tenham essa garantia por meio da fé. E era isso que Jesus estava ensinando com essa história a Lázaro, de que Ele é o próprio Deus, Ele é o detentor da vida. Não é? Foi por Ele que a vida foi concedida a tudo, tanto sob o princípio da criação divina, como também é por meio dele que todas as pessoas receberão a vida, que segundo o próprio livro de João, a vida eterna, não é? O seu estado eterno, o seu momento eterno, não é? Esse período de eternidade
em perfeição num lugar maravilhoso na companhia de Deus. Para que as pessoas entendessem essa verdade e essa mensagem de Cristo Jesus, era necessário esse exemplo junto a Lázaro, era necessária essa história junto de Lázaro, entende? Os judeus precisavam entender isso, mas Jesus só explicando, as pessoas não entenderiam. Como assim ele é a ressurreição? Como assim ele pode devolver a vida a alguém? Como assim ele pode dar vida depois da morte? Como que isso se aplica? Jesus vem e ressuscita Lázaro depois de 4 dias, mostrando que a morte não tem efeito sobre Cristo Jesus, porque Cristo é o próprio autor da vida. Ele é a própria vida e nele reside a vida e a existência de todo ser no céu e na terra. Por isso nós descansamos quando nós estamos em Cristo Jesus. Em momentos, por exemplo, de angústia como temos vivido no mundo, Ele é a nossa esperança. A vida está nele. A nossa existência está sobre as suas mãos. É Ele que governa o nosso partir e é Ele que nos traz de volta se entender que assim deve ser. Então não é doença que afeta o servo de Deus. Tampouco, na hora da partida, não haverá nada que poderá nos fazer continuar nessa terra, se for da vontade de Cristo Jesus que nos encontremos com Ele. Então nós descansamos e temos paz, porque o autor da vida, o Deus da vida, o Cristo, o Deus que é a própria ressurreição e a vida, garante isso para nós por meio da fé. A palavra que Ele diz a Marta e a Maria é: você crê? Você acredita de que eu sou essa vida? Se você crê, eu vou te mostrar. Que você crê nisso. Que a nossa existência não é só esse momento terreno, existe um estado eterno, esplendoroso, glorioso, maravilhoso de presença com Deus, de presença plena com Cristo Jesus por toda a eternidade. E essa verdade só se aplica à nossa vida quando nós nos entregamos a ela pela fé. Era isso que Jesus queria ensinar aos seus discípulos, era isso que Jesus queria ensinar ao seu povo, e é isso que a palavra de Deus tem a nos ensinar sempre, para que a gente confie em Jesus e entenda de uma vez por todas, todos os dias, guardando essa mensagem no nosso coração de que Ele é a nossa vida e a nossa existência está em Suas mãos, agora e eternamente. Vamos orar? Deus, nós te agradecemos porque o Senhor é o dono da vida, te agradecemos porque em Ti a morte é derrotada, te agradecemos porque em Ti o Senhor nos dá, ó Deus, aquela vida perdida quando, Deus, o pecado corrompeu a raça humana. Te agradecemos porque em Ti o Senhor nos dá uma nova vida terrena, uma nova condição, Deus, espiritual, uma nova condição de comunhão contigo por meio da fé. Te agradecemos porque o Senhor é a vida e o Senhor nos presenteia com a vida transformada tanto agora como eternamente junto contigo num lugar maravilhoso. Que creiamos e confiemos, ó Deus, nessa mensagem, porque é ela que nos traz esperança, a certeza de que nós não estamos desamparados e a certeza de que todos os nossos dias, toda a nossa vida e toda a existência de cada um de nós está sob o governo de Tuas mãos poderosas, misericordiosas e cheias de bondade. Por isso nós descansamos e confiamos que o Senhor Jesus Cristo é a própria vida. Nós oramos a Deus no nome do Senhor Jesus. Amém. Deus abençoe sua vida, querida, em nome de Jesus.